Bom dia, tudo bem? Eu sou o Edson História, esse canal Fatos e Histórias. Eu sou seu coach de história na internet. E tudo que você quiser buscar e quiser a nossa ajuda, nós temos plataformas importantes para você. Vá um chazinho aí, sempre bom, né? Bom, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Para quem não me conhece, eu sou o Edson Silva História. Nosso trabalho já tem mais de 10 anos, quer dizer, já tem 10 anos na internet, mais de 10 anos, né? Que já se passaram meses. E nós temos 30 anos de história do Brasil comprovado, começando dentro do sistema religioso, mas com 10 anos apenas na plataforma do YouTube. E antes da internet estourar no mundo, nós estamos observando um grande crescimento da verdade. É claro que, obviamente, ela não está, né, de maneira nenhuma, né, ela está, vamos dizer assim, tão grande, mas ela já está num tamanho que já está assustando todos os enganos e mentiras que permearam o nosso Brasil. Tem muitas religiões e uma delas é a religião judaica. As pessoas que se intitulam rabinos através de uma religião do judaísmo. E você precisa saber o início, o princípio dessa religião do judaísmo. Você já reparado que os que se dizem ser religiosos do judaísmo, eles vivem tentando levar as pessoas a seguir a lei de Moisés? Exatamente. Só que o que essas religiões elas não te contam, e automaticamente nós não lemos, não examinamos, é que simplesmente essas religiões judaicas elas não têm autonomia para tratar de lei. Se você é uma pessoa que é uma pessoa que lê Bíblia e conhece o Velho Testamento, você sabe que a lei ela não vem de Judá, a lei ela vem de Levi, pelo qual Moisés, que a estabeleceu junto com seu irmão Arão, era dessa tribo. Então toda a lei ela está difundida em Levi. Repare, no Novo Testamento, talvez você não teve ainda olhos clínicos para enxergar, porque a gente leva tempo para assimilar por causa da contaminação religiosa, que toda vez quando Yahushua estava fazendo um milagre, ou estava instruindo as pessoas no caminho que deveria andar, quem confrontava Yahushua não era os judeus. Quem confrontava Yahushua eram os escribas e fariseus, que estavam no lugar dos levitas. E esses escribas e fariseus eram os askenazes, porque os levitas tinham perdido seu sacerdócio. Então, esses escribas e fariseus, quando Yahushua ele vem ao mundo com o corpo Melquisedeque, e muitas pessoas estão me perguntando, depois a gente explica mais uma vez, mas que Yahushua nasce exatamente no momento em que os próprios askenazes já tinham tomado o lugar dos levitas. Por isso, Yahushua os tratava como escribas e fariseus, raça de víboras, porque ele já serviu a sociedade do vril naquela época. E foi a partir desses escribas e fariseus da Bíblia do Almeida que nasce a religião do judaísmo. Porque aí eles não vão mais querer pousar de levitas, porque eles sabem que a herança da prosperidade ela tinha sido
voltada para a tribo de Judá, se a tribo de Judá não tivesse pecado. A partir do momento que quando Yahushua morre no madeiro e o povo de Judá, os pretos, porque não tem judeu branco, não existe. Eu já vi pessoal fazer vídeo assim, ó, os negros também são judeus? Não existe esse também são judeus. A tribo de Judá só tinha preto. Não tinha uma pessoa branca sequer na tribo de Judá. Você tem alguma coisa contra as pessoas brancas, Edson? Não, eu tenho contra mexerem na história para deturpar, para que eles venham trazer o domínio deles para as pessoas leigas. E eu já fui muito leigo também nesse meio. Então, se você quiser destrinchar essa religião judaica, de repente você está dentro dela. Se você, o Yod-He, Vav-He, só para você ter uma ideia, é o nome do Deus das trevas. Você está pensando que eu estou inventando? Baixe em PDF o livro de estudo da Cabala, chamado PDF Árvore da Vida Shefiró, a Sefiró. Quando você vai ver com seus próprios olhos que os próprios judeus falsos de hoje, que estão na primazia, eles revelam os 25 nomes de Deus, que é esse Deus que eles estão buscando, que é o Deus das trevas. Terron, Torá, Shalom, Yod-He, Vav-He, são nomes dos 25 que a Cabala dá para o Deus deles. Se você acha que eu estou criando isso da minha cabeça, baixe o PDF Árvore da Vida Sefiró. E você vai levar um susto. Você que fala Shalom para todo mundo, você está invocando o Terron na tua vida. Você está trazendo o Terron para dentro do teu lar. Você está trazendo o Terron para dentro de você. E por isso que você vai ver que a religião judaica é uma religião de confusão. Estão sempre discutindo, sempre batendo boca. Sempre um rabino querendo ser mais do que o outro rabino. Eles mesmos não se entendem, porque a confusão terrônica, ela se instala nesta religião. Primeiro começa que eles já começam a vestir uma mentira dizendo para você que eles são judeus. Eu tenho alguma coisa contra judeus? Não, eu não tenho nada contra judeus e eu amo judeus, os verdadeiros, da Bíblia do Almeida, que estão nos morros, que estão nas favelas, que pega trem lotado, que pega ônibus cheio, que ganha salário mínimo, que são pisados pela sociedade, que são a minoria na mídia televisiva. É esses judeus que eu amo e sou a favor. Mas eu amo os falsos judeus também, obviamente, porque eles são seres humanos, mas eles têm que estar no seu quadrado, porque é cada um no seu quadrado. Judeu no seu quadrado, Askenazi no seu quadrado. Mas nós entendemos o que está acontecendo. É bíblico hoje, Edson, o povo branco, Askenaz, estarem tomando lugar do povo hebreu? Claro que é. Primeiro você tem que entender que Askenaz não procede de Sem, para que eles sejam judeus. Askenaz procede de Jafé. Se quiser tirar uma dúvida, abra em Gênesis capítulo 10, com muita tranquilidade. Você vai ver que já a partir dali, isso é uma raiz que ela clareia. Por isso que no judaísmo eles usam muito o termo da complexidade. Eles querem tornar complexo para dificultar o seu rastreamento desses judeus que estão se apresentando hoje até a sua raiz. Então, para que você não chegue na raiz de Gênesis 10 e você perceba que os Askenaz estão ali, então eles vão criando seus estudos de árvore genealógica a partir
de Abraão, Isaac e Jacó. Claro, eles entram numa... Eles fazem um desnivelamento, eles saem da raiz Jafé pela religião e eles dão um pulo para dentro do caminho que leva eles até a Abraão. E você não consegue perceber porque a manobra é muito rápida. É um estudo imenso que eles fazem para você se perder. Então você não vai acompanhar a manobra, mas existe uma manobra no meio da história dos judeus que estão hoje da ONU, que não são os verdadeiros da Bíblia do Almeida. Foi feita uma manobra. Essa manobra foi feita quando? Em 1948, após a Segunda Guerra Mundial, que foi assinada por Oswaldo Aranha, que foi um brasileiro. Aliás, foi brasileiro porque ele estava no Brasil, porque ele também era um judeu. Ou seja, o falso judeu. Para que essa religião judaica hoje esteja aí com sucesso ao longo de muitos anos, fazendo com que o mundo todo venha achar que eles são os verdadeiros judeus da Bíblia, foi necessário que eles viessem tirar a identidade dos verdadeiros judeus, que são os pretos. Os pretos sofreram racismo violento no Brasil. Não só no Brasil, mas no Brasil foi muito violento. Porque antigamente, quando você perguntava a um preto qual é a tua origem, aí o preto dizia: eu sou descendente de escravo. Porque antes da internet, a história do povo preto, ela não existia antes da escravidão. Nós nem sabíamos que nós éramos personagens direto da Bíblia do Almeida. Que quando a Bíblia do Almeida fala das 12 tribos, da descendência de Sem, está falando do povo brasileiro. Principalmente você que é brasileiro, está espalhado em vários lugares deste mundo, você faz parte desse povo que a Bíblia fala. Agora, tem pessoas brancas também no meio dos hebreus? Aí a coisa muda. Tem, mas não tem no meio dos judeus. Os judeus, a tribo de Judá, não tem uma pessoa branca sequer. Como na tribo de Jafé, a pura, não tem uma pessoa preta sequer. Porque Yahweh sabe fazer as coisas. Mas aí houve a miscigenação. Beleza, houve a miscigenação. Mas a miscigenação, ela não tira a legitimidade histórica de cada povo. Por mais que alguém queira que isso venha a ser uma verdade. Então nós estamos vendo muitas pessoas que são rabinos. Primeiro, a palavra rabino, ela tem, se você buscar na etimologia a palavra rabino, ela é diferente da palavra rabi. Procura saber, entra na etimologia da palavra rabino para você ver o que você está seguindo como seu líder. Analisa bem. Se você começar a pegar Torá, o que é Torá? Olha só como que esse judaísmo que está aí, que não é o da Bíblia, mente para você. Eles falam que Torá são 5 livros da Bíblia, os primeiros 5 livros. Não é isso que você tem ouvido quando eles falam de Torá? Obviamente. Porém, tem uma coisa: Torá não são os 5 livros da Bíblia. Torá, essa informação de que a Torá são os 5 primeiros livros da Bíblia é a resposta que eles têm oficial para te dar. E você vai acreditar, porque eles precisam que você acredite que Torá é o nome dos 5 livros da Bíblia. Porém, quando você vai na Cabala, na árvore da vida Sefiró, da Sefiró, que são as sefiras, você sabe que Sefiró é o plural de Sefira. Sefiró são as esferas da árvore da vida, e a Sefira é
e é uma delas. Né? Estão me ligando aqui, eu estou fazendo pelo celular, mas como estão me ligando, aí está cortando aqui. Tá? Então, a Sefira, gente, a Sefira é uma esfera. A árvore de Natal que você coloca na tua casa todo dia 25 de dezembro, essa árvore de Natal, ela é a árvore da vida Sefiró. Cada bola daquela representa um tanto de 10 esferas. Dentro de uma árvore da vida cabalística, existe 11 esferas. E a primeira esfera se chama corona. Então, são 9 mais uma a partir da base, e a 11ª ela fica ocultada. Ela faz a raiz dessa árvore. Então, você tem, a partir do patamar de cima, uma, uma sefira e mais 9 sefiras. Então, 9, 19. E a árvore da vida, vide, árvore, vide, árvore da vida das 10 sefirot. Por isso você vai ouvir falar da Covid-19. Quando nós falamos que Covid-19, corona, é uma entidade, não é uma doença. Quando nós falamos que o Covid-19 é uma entidade e não é uma doença, as pessoas não acreditaram. Mas quando você entra no Google, eu vou dar um presente para você que é judeu, você que está nessa religião, dizendo shalom para todo mundo. Shalom é uma palavra muito satânica, negativa, e ela é a imitação de terrom da palavra paz que é de Arro. Você entra no Google depois e coloca assim, olha, PDF, Árvore da Vida, Sefiró, com F no final, com T no final, perdão, Sefiró, S-E-R-I, S-E, Sefiró, S-E-F-I-R-O-T, Sefirot. Bota PDF, Árvore da Vida, Sefirot. Vai ser a primeira que vai aparecer para você ali, escrito Árvore da Vida. Se abre. Claro que tem uns livros imensos, tem uns livros grandes, mas ali é um presente para você, tudo resumido em poucas palavras. Para quando você pegar um livro desse cabalístico, você vai entender por que a religião judaica existe. Quando você fala shalom para o familiar teu, você está desejando estar descansando no maligno. O mundo todo descansa no maligno, diz Yahushua. E essa palavra é a palavra que faz você descansar no falso Deus. Porque Terron, inclusive o nome Terron está nesse livro, mas ele está mostrando os 25 nomes que é usado hoje na Terra e a gente pensa que é coisa boa. Uma delas é o Yod-Heh-Vav-Heh. Yod-Heh-Vav-Heh faz parte dos 25 nomes desse Deus das trevas, que ele usa como coisa boa pelo lado do yin-yang, do bem, para você pensar que está falando com o Criador dos céus e da terra. Tanto eu vou fazer muitos vídeos falando sobre isso, para isso ficar repetido, porque se a gente falar um vídeo só, as pessoas esquecem, não é verdade? Então, são coisas que têm que ser repetidas direto. Eu vou fazer vídeos didáticos mostrando para vocês, dentro do livro que eles mesmos, os judeus da ONU, escreveram. E que estão difundindo para você que o judaísmo, você tem que se converter, o judaísmo converte, a pessoa tem que se converter ao judaísmo. Não existe se converter ao judaísmo. Gente, o judaísmo não existe. Olha bem, a palavra ismo, ela quer dizer sistema. Ela vem de abismo. Abismo quer dizer sistema de Abi. E Abi quer dizer trevas, ou trevantes, ou enegrecedor. Abi quer dizer o Deus abissal. E ismo é o sistema de Abi.
Hoje nós conhecemos como república na superfície da Terra. Mas lá embaixo, essa república se transforma em abismo, ou seja, sistema de Ab, ou sistema do Deus das trevas. Tanto que Ab também é um dos nomes de Terron. Então, quando você pega essa palavra rabino, o rabi, o bi, esse rabi, veja que esse abi também está ocultado na palavra rabino. Ou seja, todas as pessoas que se dizem rabino, elas seguem a esse Deus das trevas, das sombras. Por isso que elas não aceitam Yahushua. Por isso que elas vivem dizendo para vocês que a lei está com elas. Mentira. A lei nunca vai estar com Judá. Judá não é Judá, ele não é um legislador. Judá não é um fazedor de lei. Judá também é um seguidor como todas as outras tribos. Quem faz lei são os levitas. Sinagoga de judeus. Toda sinagoga de judeus tinha que ter um levita. A sinagoga era dos judeus. O que era a sinagoga? Era um templo religioso? Não. Sinagoga não era um templo religioso, como estou tentando mentir para você hoje, na cara dura. Eu chamo qualquer rabino ao vivo comigo, qualquer rabino desses que estão aí na internet ou na televisão, eu me disponho a fazer uma live ao vivo com eles, qualquer um deles. Qualquer um deles. Que eu mostro para qualquer rabino que está aí hoje que eles estão mentindo para a humanidade. E com a ajuda de organizações fortes que tiram proveito dessa mentira, aonde o mais prejudicado é o povo. O que você precisa entender neste momento é que os rabinos, eles são pessoas comuns, frustradas e iludidas. Primeiro, que eles não são judeus da Bíblia do Almeida. Segundo, que a sinagoga dos judeus não era a sinagoga feita pelos judeus, mas era a sinagoga, era o lugar na nação de Judá, aonde a nação de Judá, eles iam para julgar as suas causas na mão dos juízes. E toda a sinagoga de judeu era como se fosse tipo uma embaixada. Toda a sinagoga judaica, vamos dizer assim, quem julgava e quem determinava não eram os judeus. Os judeus, eles eram julgados, eles eram atendidos pelos levitas, que tinham o poder dali. Tanto que os próprios reis, eles não criavam leis, eles as executavam. Quem criava as leis eram os levitas, a partir das leis que Moisés recebe lá no Monte Horebe. Os judeus, eles não eram detentores da lei, eles eram praticantes, eles tinham que praticar, eles tinham que obedecer, igualzinho qualquer outra tribo. Mas, Edson, então por que hoje a religião judaica está impondo que a gente guarde o sábado, que a gente cumpra a lei de Moisés? Por que eles dizem que estão nas sinagogas? Porque eles estão simplesmente te enganando. Eles estão fazendo uma manobra na história, modernizando a informação e te colocando dentro dela como alvo principal para que você os respeite como tal. Essas pessoas que estão se intitulando mestres e líderes, que deveriam estar instruindo e não ordenando, não dominando, porque uma coisa é você instruir, outra coisa é você dominar. Isso vale para um casamento. Você que é um marido e que você tem o hábito e a mania e o ensinamento de dominar a tua esposa, e você está errado, porque o domínio só pertence ao Criador. Você deveria estar instruindo a tua esposa, teus filhos, e não dominando. Então, esta religião judaica, ela é 100% preponderante em domínio. Ela veio para dominar você.
para dizer o que você tem que fazer, com quem você tem que falar, a roupa que você tem que colocar, o dia que você tem que trabalhar, como você tem que ensinar o que você sabe. Então, a religião judaica, ela está aí para dominar, tanto que todas elas têm um líder. Todas elas têm um rabi, têm um rabino. Todas elas têm alguém para dizer que é cheio de experiência. Ah, eu sou cheio de experiência, eu sou macaco velho, meus cabelos brancos mostram minha experiência, minha barba branca mostra minha experiência, e vocês podem vir a mim. Né? E a Ruxa falou, vinde a mim, não é vinde aos rabinos. Vinde a mim. Nos meus vídeos, que eu faço desde 2010, eu tenho muito cuidado para que as pessoas não venham a mim, pensando que eu sou o que vai mudar a vida delas. Mas nosso vídeo conduz a pessoa no secreto a encontrar o verdadeiro Criador. E isso é importante você entender. Você não precisa de ninguém para se chegar ao Criador. Tudo bem, você pode até precisar de alguém para você saber as coisas, né, mais a fundo, mas você não precisa, para ter contato com o Criador, de alguém. Você não precisa estar debaixo da saia de um rabino, de um pastor, de um padre, de um pai de santo, de um sheik. Não precisa. Porque ele falou que quando você for orar, procura um rabino, procura um pastor. Não. Quando você for orar, entra no teu aposento. Não é nem entrar na igreja. Quando você for orar, entra na igreja evangélica. Entra numa sinagoga judaica. Entra numa mesquita islâmica. Não. Procura um pastor, procura um líder. Não. E a Ruxa morreu para que o véu se rasgasse e você não dependesse de sacerdotes homens. Mas a partir do momento que a Ruxa morre no madeiro, o acesso a Yahweh fica decretado para você livremente quando você vai no secreto falar com ele sem ninguém do teu lado. Ah, eu vou procurar um líder religioso para ele me ensinar a orar. Você sabe falar? Se você estivesse junto comigo, você conversaria comigo? Alguém precisa te ensinar você a conversar com Edson Silva? Não. Então você sabe conversar. Se você sabe conversar com pessoas, você não precisa de uma religião para conversar com o seu Criador. A única diferença é a maneira que você conversa com o Criador e com as pessoas. Com as pessoas você conversa com a boca, que sai essa voz que você está ouvindo do Edson Silva aqui. Outra coisa é quando você entra no teu secreto e fala com o Criador com a voz lá de dentro. Porque o teu cérebro tem uma pecinha chamada espírito. E esse espírito tem uma boca que fala pelo seu pensamento. Não é pela boca. Você não consegue falar com o Criador com a sua boca. Por mais você pode gritar, você pode espernear. Você não consegue falar com Yahweh com o som da sua boca. Porque o som da sua boca, ela foi feita para falar com outras bocas que emitirão som que vai chegar na construção de uma conversação. E essa conversação é entre humanos. Para se conversar com Yahweh somente com o cérebro, com o pensamento. Você fecha a porta do seu aposento, entra no teu secreto. O que é o teu secreto? É aqui dentro. Muitas vezes você está assim, ó. Muitas vezes você está no meio de muitas pessoas. Aí você diz assim, pô, para mim poder falar com o Criador, eu vou ter que estar sozinho? Não. Você pode estar no meio de uma multidão de gente. Quando você ora no secreto aqui, ó, fecha a porta do seu aposento aqui, ó, e ora aqui no secreto, você pode estar no meio de 1 milhão de pessoas. As pessoas não saberão que você está falando com o Criador. Isso foi ocultado das pessoas pela religião. Inclusive, a Bíblia que você tem, que você sempre diz que leu, ela mostra que a oração de boca,
que a repetição são coisas de fariseu. A Escritura, ela é determinantemente contra a oração de boca. Se você acha que eu estou mentindo para você, você pode pegar os 66 livros com uma concordância virtual, procura a palavra oração, ela vai te dar todas as passagens que diz o que é oração, e vê se tem alguma oração de boca. Não tem. Não tem nenhuma oração de boca. Porque toda oração, ela é feita no secreto. Essa é a oração que Yahweh ouve. Você sabia que as pessoas que estão vivendo uma vida mesquinha, de falsidade, elas não conseguem entrar no secreto, porque elas têm medo. Imagina se eu estou aqui enganando vocês, aí eu vou entrar no secreto de Yahweh, tu acha que eu sou doido? E Yahweh, que é o supremo verdadeiro Criador? Ninguém consegue entrar no secreto do Criador sendo falso. Não estou dizendo pecador. Você pode ser pecador, você pode estar sujo com o Criador, mas você vai entrar no secreto para falar a verdade. Ó, Pai, ó, eu estou sujo, eu matei, eu roubei, eu fiz mal a fulano, eu fiz mal a ciclano, e eu queria me redimir contigo, meu Pai. Aí você ganha com ele todo o crédito que você imaginar. O que não vai acontecer é você ser uma pessoa perversa, ímpia, e querer enganar o Criador. Vou entrar no secreto para falar com ele. Você vai, talvez, eu não vou dizer que você vai cair fuzilado, porque o Criador, Yahweh, não é um terror. Mas simplesmente ele não vai ouvir a sua petição. Porque o pecado, ele afasta a gente do Criador. E pecado não é só adultério, não. Não é só vício, não. Pecado é quando você usurpa a identidade dos outros. Quando você diz que você é um rabino, que você é um judeu, você é um askenaz europeu. E diz que você agora é judeu porque a religião te converteu ao judeu, a ser judeu. Isso é inadmissível. É a mesma coisa que o Edson fazer uma religião do edismo. Pô, eu vou entrar no edismo e vou me tornar um Edson. Não tem fundamento isso. Porque a palavra judeus, ela vem de um povo que transcende, que ascende de Judá. Isso ocorre numa escala sanguínea e não numa escala religiosa. A religiosa é uma invenção para roubar a herança desse povo preto que hoje deveria estar com muito... O povo preto do Brasil era para ser tão rico quanto o povo branco, porque Jafé tem a bênção da prosperidade, como os pretos também tinham. Se você acha que o preto não tem história, você que é um preto, está me olhando aí agora, uma preta, um preto, seus lindos, vocês deveriam ler a Isaías, para vocês verem que a história de vocês está lá. Para mostrar para o seu pai, para a sua mãe, que os pretos tiveram fama de escravos aqui no Brasil, por causa de uma desobediência que foi assistida em Deuteronômio capítulo 28, a partir do verso 15 ao 68. E essa profecia dos 400 anos, ela lhe se dá depois dos 430 anos no Egito. Porque muitos judeus falsos, eles querem mentir para você dizendo que os 400 anos aconteceram com eles, da religião judaica, naquela época de José do Egito. Isso é mentira. Porque, olha bem, as 12 tribos de Israel, incluído Judá, estava no meio, não tinha nada de especial, pelo contrário, Judá foi o que fez a maior besteira também junto com seus irmãos, jogando José no poço, e isso aí a religião judaica não te conta. Então, se você analisar um fato interessante, o próprio José, que não era judeu, no Judá, ele foi aquilo que os judeus não conseguiram ser, dentro do Egito. Qual foi a tribo que prevaleceu nos 430 anos? Primeiro, 430 anos da Bíblia, no Egito,
Eles tiveram 350 anos por bons tratos por parte dos egípcios. Eles não tiveram 400 anos como escravos, eles tiveram somente 80 anos, um quinto da verdadeira escravidão que eles sofreriam de 400 anos lá na frente. Você sabe que 80 vezes 5 dá 400. Então eles tiveram uma amostra da desobediência, do que eles iriam passar nos 80 anos, que foi uma geração, que a geração dos hebreus é 80 anos, e só uma geração viveu a escravidão naquele Egito. As outras 4 gerações, dos 430 anos, viveram por bons tratos, em perfeita prosperidade dentro do Egito. E isso a religião do judaísmo quer tirar da sua frente para que você não enxergue o óbvio. Você que é um preto, a sua história está não só em Isaías, sua história está na Bíblia toda, mas a sua esperança se encontra em Isaías. Isaías é um livro dedicado somente para o povo preto das 12 tribos de Israel. Mas se você tiver medo de falar isso, mas se eu falar isso, vão cair em cima de mim dizendo que eu estou sendo racista, que eu estou sendo... Meu amigo, você é responsável pelo que você vê e não pelo que os outros querem que você enxergue. Se eles querem ver pela ótica de que você está sendo racista, o problema é deles. Você tem que honrar a verdade. E a verdade, ela tem que ser honrada não por um monte de pessoas, mas se uma pessoa só, nessa terra, ela honrar a verdade, não importa o que os outros vão pensar. O que importa é o que a Rússia, nesse momento, está pensando de você. Você que é uma pessoa de cor branca. A igreja não é esse templo de pedra que vocês veem hoje em cada esquina da onde você mora. A palavra igreja, apesar dela ter sido uma palavra deturpada, porque igreja não existe, lembra que a igreja tem a letra J de Jesus, a letra J só foi criada há 5 séculos atrás, então a palavra igreja ela é inexistente. A palavra igreja foi colocada no lugar dos gentios, que eram o povo. Quem são os gentios? Os gentios são todos que descendem de Jafé. Todo o povo branco são povo gentil. Gentil é uma palavra boa, que descende de Jafé. Povo da bênção, povo da herança, povo que advém também ali de Adão, de Noé, perdão. Noé era branquinho, branquinho, branquinho. A primeira pessoa a nos salvar no planeta foi através de Noé. Noé era branco, nosso primeiro salvador, homem. Na mão do Criador foi um homem branco e depois um homem negro, preto no madeiro. Isso é lindo, por isso que os brancos e pretos são irmãos e devem se amar, porque cada um tem a sua herança, tem a sua história, tem a sua participação na construção do caminho que leva para Sião. A palavra igreja, além de ser errada, ela não existe. Isso são abadias. Então, por que eles usaram a palavra igreja, que vem de eclésias? É uma palavra grega para o panteão dos deuses do Olimpo. Se você pegar todo o filme da Marvel, todos os filmes épicos, eles estão falando dos deuses grego, que era uma alusão à história da Bíblia. Eles pegaram a Bíblia na Grécia e mudaram os personagens. Pode ver que você vê o filme de Thor e pega a Bíblia, ou pega um apócrifo, principalmente, você vai ver que toda a história de Thor está no apócrifo. Mas não tem Thor no apócrifo. Mas tem a história de Thor. E na história de Thor não tem os personagens dos apócrifos, mas tem os personagens de Thor, Odin, Zeus, Thanos, e aí vai. Por quê? Porque eles brincaram com a Bíblia no mundo. Foi uma forma que Terron teve de botar chatear o Criador.
Foi uma forma que Terron teve de apunhalar o Criador. Pegar a história da Escritura e distribuir no planeta para cada um fazer a sua história, botar os seus personagens e roubar a história que pertence aos personagens verdadeiros. É o que está acontecendo com Osíris, Ísis, Sete, que é a história do Egito. Você pega a história do Egito, de Ísis e Osíris, e pega a história dos apócrifos, e da Bíblia também, você vai ver que eles estão roubando a história para eles. Só que no seu consentimento, na sua maneira de enxergar, você pensa que Ísis e Osíris é uma história, Thor é outra história, Thanos é outra história, porque eles só mudaram os personagens e a história parece ser diferente. Mas toda a história que você pegar da Grécia, da Índia, da Babilônia, da Itália, da África, a história dos Incas, dos Maias, dos Astecas, se trata da mesma história que Vasco da Gama, ele rouba de Gaspar de Lemos dentro do navio. Fato esse registrado na História Secreta do Brasil, de Gustavo Barroso, página 25 em diante. Você vai ouvir falar sobre esse episódio. Quando o Vasco da Gama surra um Flamengo dentro do navio. Os Flamengos eram piratas, assim chamados pelos europeus, que eles se disfarçavam muitas vezes de escravos, de servos, para roubar as informações dos europeus askenazes da época. E por isso ele pensava também que o Gaspar de Lemos ele era um Flamengo. Por isso o clássico hoje Vasco e Flamengo. Quando você ouvir falar Vasco e Flamengo, é o maior clássico da história da humanidade, de todos os tempos, não existe clássico igual a esse. Você vai ver que o clássico Flamengo e Vasco não foi por acaso. A rivalidade, ela perpetua em toda a camada da sociedade, seja na área esportiva, seja na área política, seja na área midiática, seja em qualquer área que nós conhecemos nessa vida temporal. Vasco da Gama e Gaspar de Lemos, Flamengo, elas se perpetuam. E isso são informações de história do Brasil linkada com a Bíblia do Almeida. Então, nós vamos ter palestras, concurso, todos os meus vídeos vão ser no modais de curso. Por quê? Porque eu preciso colocar cursos nos vídeos para que o algoritmo não entenda que nós estamos sendo antissemitas. É só para você entender, tá? Não é para poder que nós vamos ensinar, porque somos professores, mestre, não. É para o algoritmo entender que aquilo ali é um estudo, que por detrás do que te ensinaram existe uma outra história que eles não vão te contar dentro da religião, dentro da televisão, dentro da sala de aula, dentro das universidades. Você não vai saber se você não buscar. Eu até te digo que o grande segredo não é você estudar, é você buscar. A Bíblia não manda você estudar. Ela não manda estudar-me-ei e me achareis. Ela diz buscar-me-eis e me achareis. Ela não diz todo aquele que estuda encontra. Mas ela diz todo aquele que busca encontra. Então a gente tem que tirar também um pouquinho do conceito de estudiosos. Eu vou estudar com o rabino, vou estudar com Edson Silva História, vou estudar com o padre, vou estudar com o pastor, vou estudar com o João. Não. Vocês vão buscar com Edson Silva História, buscar com a nação tudo que está em oculto, escondido debaixo do tapete dos tempos, para que você não seja vendido a essa história mentirosa que o sistema está trazendo nos últimos dias. Quando você pega a árvore da vida, a árvore da vida cabalística, a palavra corona, ela está no topo. Ela é a deusa da árvore de Sefiró, que são 10 esferas acima e uma abaixo, formando a raiz. Então, nas sefiras de ramos, são 10. São 9 em cima, uma embaixo.
Veja, 1 e 9 forma 19. E 1 mais 9 forma 10 sefira. Por isso, Covid-19. Co, que vem de árvore, raiz, e vide, que vem de videira, vida. 19, as 9 sefiras, ou os 9 sentimentos que eles querem roubar de você. Essas 9 sefiras da árvore da vida, essa árvore da vida cabalística, ela é uma árvore da vida reversa. Você vai entender. A árvore da vida de Arro, ela é para nos dar vida eterna. A árvore da vida da Sefiró é para tirar de você a vida eterna. E para que eles tenham na Cabala o sucesso judaico lá na frente, eles precisam desvaziar você de todo sentimento. Por isso que você passa a ser uma pessoa fria. Porque a todo momento você sofrendo ataque. Veja que a religião judaica, os que estão no judaísmo, eles não sabem, muitos não sabem disso, mas eles já são programados para discutir, para te humilhar, para fazer perguntas de pegadinha, para poder te colocar você no patamar do burro, do ignorante. E você vai ficando com raiva, você vai ficando com muito ódio, e você também quer responder nas alturas, e o teu timo vai explodindo, vai se abrindo, e todo aquele sentimento legal que você tinha vai se transformando em sentimentos ruins, porque você começa a entrar na pilha deles, e daqui a pouquinho você está uma pessoa fria, discutindo até com o teu cachorro. Se uma coisa cai no chão, você já fica nervosa e chateada. Por quê? Porque o timo está totalmente aberto para liberar as 9 sefiró, que são sentimentos humanos que formam a alma de um ser humano. Não sei se você sabe, mas a matéria-prima da alma são sentimentos. Então, por isso que a Cabala ela vem com uma linha quântica de tentar sugar a alma das pessoas. Ou não é a alma, sugar tudo que pertence à alma. Elas têm que deixar a alma pelada, nua, desprovida de sentimento, com sentimento de vingança, de ira, de raiva, até para que essas almas, quando morrerem, em vez de elas irem para uma residência, elas vão para o plano astral. Você sabe que o plano astral na Bíblia é chamado de além. Por isso que você vai ver lá em Apocalipse 20 que o inferno deu seus mortos, o mar deu seus mortos e o além deu seus mortos. Então, quando você morre, você não vai não é só o inferno que te espera ou o paraíso. São várias residências que uma alma vai. Se você se torna, por exemplo, tu tem alguém da tua família que morreu, um exemplo, tá? Estou fazendo um exemplo. Ah, eu acho que meu pai foi para o inferno. Eu vou morrer e vou para lá também. Pode ser que não. Pode ser que a alma que você vai não vá para onde teu pai está. De repente você vai para um astral. De repente você vai para um outro plano que se chama de subastral, sobreastral, sobre abismo, subabismo. São várias residências aonde a alma vai de acordo com que ela, da forma que ela morreu e com que a alma leva depois dessa morte. Se você quiser saber mais sobre isso, os apócrifos, eles falam muito sobre a morte, do que acontece com a alma fora do corpo depois que a pessoa morre. Tanto que tem um trecho para quem gosta de matar pessoas, que diz que todas as pessoas que foram assassinadas por alguém, a alma dessas pessoas não vão ocupar residência enquanto a alma daquela pessoa que matou não morrer. E quando aquela pessoa que matou morrer, a alma dela vai ter que ter um encontro com as almas que ela matou primeiro, para só depois a alma dela ir para a residência de morte, até o dia do juízo final. Imagina. E aonde que isso é conversado? Isso é escondido, para que você não enxergue o que é a morte, para que você continue fazendo besteira, para que você continue no engano, sendo seguido por líderes religiosos. Você perca a tua liberdade, você pensa que esses judeus que estão aí são judeus mesmo, não são, porque a religião não torna uma pessoa de uma nacionalidade.
Você só consegue ser de uma outra nação se você usurpar aquela nação e tirar a identidade da verdadeira nação, que foi o que fizeram com os pretos do Brasil, que passou tanto tempo pensando que eles eram escravos. Quanto tempo que esses pretos passaram pensando que eram escravos? Imagina. Isso foi uma das maiores maldades que eles fizeram no mundo. Os pretos brasileiros não têm honra, porque está escrito em Deuteronômio que a honra deles iam ser perdidas. Os pretos brasileiros não têm riqueza, porque está escrito em Deuteronômio que tudo ali teria, a casa, o campo ia ser tirado deles. O povo preto não tem supremacia de prosperidade, porque a Bíblia está dizendo que a sua riqueza seria tirada em Deuteronômio. O povo preto não tem olhos de pessoas para se sentar na mesa de gente bacana e chique, porque está dizendo que eles seriam mortejos e tipo de assombros e escárnios. O povo preto seria motivo de chacota. Preto, quando não faz na entrada, faz na saída. E Deuteronômio diz: maldito serás ao entrar e maldito ao sair. Que quando o preto entra no lugar, antigamente era assim, hoje está mudando um pouco isso, ainda bem, mas quando uma pessoa preta entrava no lugar, todo mundo tratava o preto na frente bem. Mas quando ele saía, as pessoas falavam: ó, já vai o preto lá, já vai o escravo lá, o da senzala. Ela, sim, eu já vi isso. Eu já vi acontecer isso comigo. Ó, já vem o preto, ó, já vem o senzala. Aí quando o preto entra, ô, seu João, tudo bem, seu Antônio, tudo bem, seu Écio? Não, fica, ó, nós amamos você, tá bom. Aí quando o preto sai, ainda bem que essa desgraça foi embora, cara. Esses pretos aí, esses escravos, isso acontecia muito. Hoje porque está acabando essa maldição, a maldição está desvanecendo. A Bíblia fala que chegará uma hora que os pretos recuperarão a sua glória. Olha que coisa. Os pretos recuperarão as suas honras. Yahweh vai fazer cair do esquecimento toda a maldição que caiu para cima dos pretos. Toda a maldição que caiu para cima dos pretos, Yahweh, ele vai apagar da memória da humanidade. E os pretos voltarão de novo a ser o que eles eram, porque o castigo vai ter terminado. Então, se você é preto e você sempre se questionou por que o preto sofre tanto, por que esse salário de miséria, por que as pessoas têm nojo, algumas pessoas não nos dão oportunidade, porque tudo para preto é cota, 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 cota. Porque você tem que ler Deuteronômio 28, a partir do verso 15 ao 68, ou talvez todo o Deuteronômio 28, todo, que vale a pena você ler todo o Deuteronômio 28. Ele tem 68 versículos. Só o capítulo 28. E você vai entender por que o preto chegou nesta condição de 400 anos, mais o reflexo que nós vivemos hoje, até que a plenitude dos gentios ele haja entrado. Aí vai cair dos seus olhos uma escama poderosa e você vai começar a enxergar nitidamente que os pretos são uma benção. Vocês são uma bênção, seus lindos. Porém, nós estamos ainda pagando um pedacinho da maldição, das coisas ruins que os nossos pais fizeram lá atrás, principalmente a tribo mais pecadora de todas foi a tribo de Judá. De todas as tribos, a mais errante foi a tribo de Judá. E o judaísmo, quando ela não crê no Salvador, isso não é de se admirar para mim, porque os próprios judeus verdadeiros, eles subjugaram, traíram e abandonaram e desprezaram o nosso Salvador frente a frente no madeiro do Calvário. Então, não adianta
querer vir com religião judaica, o que vai acontecer é que quem está no judaísmo hoje, nesse judaísmo aí, que não é o verdadeiro, o orgulho já está internado no coração deles. Claro e óbvio que, ao invés deles pegarem e se redimirem, olha, gente, eu sou um ex-rabino, não sou rabino mais, não estou mais na religião do judaísmo, porque eu quero contar para vocês que nós mentimos para vocês todo esse tempo, e isso teve um objetivo, isso teve uma intenção, mas eu estou saindo do meio dessa sujeira. Não, muitos não vão querer fazer isso, porque isso rolou muito dinheiro, rolou muito prestígio, eles hoje movem o planeta. Eu estou dizendo os judeus falsos, mas sionistas, que não se envolvem com religião, eles se envolvem com políticas. Porque o judaísmo religioso, ele é para o gado. O gado, quando sai do cristianismo, a primeira coisa que ele faz é entrar para o judaísmo pensando que ele encontrou a verdadeira porta. Mas a verdadeira porta é Yahushua. Ele disse, eu sou a verdadeira, eu sou a porta. Eu sou a porta. É por mim que vocês devem entrar. Não é na porta dos escribas e fariseus de hoje. Não é na porta dos falsos judeus. Não é na porta dos falsos pastores. Eu sou a porta. E a Ruxa, ele assumiu a bronca para ele. Ah, mas calma aí, Edson, eu sou obreira da igreja A. Eu sou da igreja B. Ah, Edson, lá tem um grupo de louvor, lá tem... E a Ruxa é a porta. O diabo também tinha grupo de louvor. O diabo também fazia seu discurso. Então, isso não é só um mérito para o bem. O mal também tinha a sua base de interação. Então, a tua igreja ter grupo de louvor, a tua igreja te fazer você ficar feliz por um momento, isso aí não é critério para você desrespeitar e desobedecer a Escritura que diz, no livro de Atos 7:48, que o Altíssimo ele não habita em templo feito por mão de homens. E, definitivamente, o Altíssimo não habita lá dentro. Se você acha que o Altíssimo habita em templo feito por mão de homens, está na hora de vocês rever os teus conceitos. Essa sinagoga judaica, esse templo cristão, essa mesquita islâmica, esse espiritismo, esse hinduísmo, qualquer tipo de ismo que você frequenta, analisa se ele foi feito pela mão de um anjo, foi feito pela mão de um criador, de um celestial, ou até de um demônio, né? Porque demônio não é humanos. Porque definitivamente o Criador não habita em templo, nem judaico, nem cristão, nem islâmico, nem nenhum ismo. Ele não habita. Ele não habita nesses templos. E quando ele entra nesses templos, é para tirar alguém de lá de dentro, porque ele tira para fora as suas ovelhas. E para ele tirar alguém para fora, ele tem que entrar dentro da onde ele não habita. Não para habitar ali com as pessoas que estão, mas para tirar para fora as pessoas que estão ali dentro enganadas, mas que lá no seu coração elas têm uma sinceridade achando que estão buscando o verdadeiro Criador, porque é a sede que elas têm. Tem muita pessoa enganada, mas que ela busca realmente o verdadeiro. E isso é feito na visitação que a Yahushua faz dentro do coração da pessoa através do Espírito da promessa. Religião, ela quer dizer religar as pessoas aos deuses. Baixa esse PDF, Árvore da Vida, Sefiró. Fala Sefiró, Sefiró. Ela é escrita às vezes com SH ou sem um H. E você vai ver ali, corona em cima da árvore. E depois as outras 8 e embaixo mais 1. Então, 1 e 9. Você vai ler isso lá. 19. Covid-19. É uma entidade terrônica que eles transformaram em doença. Eu sou o Edson Silva História. O meu canal, canal Último Dias, canal Fatos e Histórias, canal Último Dias TV.
e você é muito bem-vindo aos nossos trabalhos. Acesse o nosso canal no YouTube, que a roxa te carregue na palma de suas mãos.